Quando eu perdi minha filha, com 11 anos de idade, eu tinha dois caminhos na minha frente. Um era me afastar totalmente de Deus. E outro era mergulhar totalmente em Deus. Deus falou muito comigo nessa experiência da morte da minha filha. Como foi antes de você explicar? Minha filha tinha uma doença autoimune. Era como se o fígado dela fosse rejeitado pelo próprio organismo e ela tinha que tomar medicação. Ela nasceu assim? Para não ter rejeição. Não, só com 9 anos ela foi diagnosticada com isso. Com 9 anos de idade. Até os 9 anos não tinha nenhum problema. Uma doença autoimune, né? Doenças autoimunes elas são um pouco difíceis de explicar. E com 9 anos ela começou a ter rejeição do próprio fígado, tomava medicação e levava uma vida normal, como se tivesse um órgão transplantado. Medicação para não ter rejeição. E com 11 anos ela teve uma pneumonia que não foi diagnosticada pela médica corretamente. E por causa disso, ela não apresentou febre por causa da medicação e por não ter sido diagnosticado corretamente, ela não foi medicada corretamente e aí essa pneumonia virou uma septicemia. Foi muito rápido. Ela vivia com a mãe, eu não me casei com a mãe, era uma namorada de faculdade, que era viúva, que já tinha um filho pequeno e que tinha vontade de ter outro filho, que teve a minha filha, que eu coloquei meu nome, e passava as férias comigo. Luísa, o nome dela, uma bênção, um anjo. Quando a gente lembra da Luísa, a gente só lembra de coisas tão bacanas. Tipo assim, Deus falou comigo. Um dia antes da morte dela, sem saber que ela estava indo para o hospital, Deus falou comigo. Eu estava em Brasília e eu fui com um amigo meu de tarde, num sábado, na igreja. Eu nunca fiz isso. Não sei por que a gente foi parar lá. E era um culto de mulheres. E a gente entrou nesse culto. Deus me levou para aquele lugar, para ouvir uma palavra que eu guardei no meu coração. A palavra foi: Deus, todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Puxa, eu guardei isso no meu coração. No dia seguinte, eu recebo a notícia de que minha filha faleceu. Na hora que eu recebi pelo telefone, minha mãe me ligou e me contou. Eu estava no Rio de Janeiro, eu lembro exatamente aonde. Eu me prostrei de joelhos, chorando copiosamente. Mas eu falava baixinho: glórias a Deus. Glórias a Deus, porque eu sei, Senhor, que todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Ti. E minha filha te ama muito, te ama muito. No dia seguinte, Deus me deu uma palavra que até hoje eu não sei se foi em sonho, se foi numa experiência, se foi num livro, se foi através de alguém. Não está na Bíblia. Durante muito tempo eu achei que estava na Bíblia, porque essa palavra veio através de Deus. Eu não me lembro como, mas no dia seguinte me veio essa palavra. Deus tira do mundo, muitas vezes, um filho amado antes que um mal maior venha sobre ele. Deus me trouxe essa mensagem. Mal maior do que a morte existe, Carlos? Pode ter certeza que existe. Perder a salvação é o pior que pode acontecer com qualquer ser humano. Minha filha tinha pouquíssimas semanas antes pedido para ser batizada nas águas, inclusive. Olha. Ela pediu, com 11 anos. Normalmente o cristão faz isso depois dos 12, né? Não que isso seja importante, né? Para que seja salvo verdadeiramente. Se fosse assim, o ladrão que estava ao lado de Jesus, ele não poderia ter dito naquele momento, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque ele não foi batizado, né? Nas águas, talvez no Espírito Santo naquele momento. Mas ela sentiu que ela queria. Enfim, não sei dizer o porquê. Eu só sei que todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus e às vezes a gente fica muito focado em teologias como a da prosperidade, né? E achando que se eu não estou sendo próspero é porque eu estou fazendo alguma coisa errada, e nem sempre é assim. Você tem que entender que nesse mundo a gente vai ter aflições, mas a gente tem que ter bom ânimo, né? Jesus venceu o mundo. E olha para a vida dos apóstolos. Não foi fácil a vida deles. Tinha alguém mais próximo de Jesus Cristo do que eles, que viveram com ele? Então, todos eles foram mártires, foram perseguidos. Paulo foi extremamente perseguido, embora não tenha vivido com Jesus pessoalmente, conheceu o espírito dele, né? Tinha um coração verdadeiramente fazendo o que ele acreditava que era a vontade de Deus e por isso, creio eu,
Deus escolheu ele para ser o cara que escreveu 2/3 do Novo Testamento. E as cartas eram caríssimas naquela época. Você sabia disso? Não. Não tinha correio eletrônico, não tinha e-mail. Para uma carta chegar a outra cidade, você precisava de soldados romanos. Até para você ter o papiro era caríssimo. Trazendo para os dias de hoje, dizem que cada carta que Paulo escreveu era o equivalente a um carro 0 quilômetros em dinheiro, porque precisava ser pago. Muitas delas ele escreveu na cadeia. Aqueles soldados precisavam levar aquela carta e isso era pago. Por isso ele pedia contribuições. Paulo nunca pediu dízimo. Opa, isso é polêmico, né? Não quero entrar nesse assunto. Mas ele pedia contribuições, ofertas de amor. A partir de Jesus a gente vive no tempo do amor e da graça. Não é mais tempo de lei. Legalismo é muito complicado. Se você faz alguma coisa esperando em troca um resultado, você está no legalismo. Você faz, mas é porque você tem amor. Porque você sabe que naquele lugar precisa de manutenção, precisa pagar luz, precisa se manter, pagar aluguel, precisa ter mantimento também para ajudar quem está passando por dificuldade. Isso é a igreja verdadeira. Gente, a gente precisa voltar nisso. Isso é o mais importante dentro de uma igreja verdadeiramente de Jesus Cristo. Concorda comigo, Karina? Concordo, concordo. Você acredita que por conta da realidade mesmo do Evangelho, daqueles que foram, né, os discípulos de Jesus, daqueles que, né, estavam mais próximos dele, de todo o sofrimento que eles passaram, por conta disso, muitos cristãos hoje em dia, por isso não se posicionam, com medo de que vão ter uma vida de mais sofrimento? Oh, meu Deus! Achando que vão ter uma vida de mais sofrimento. Tem muita gente que vem para Jesus achando que vai ter uma vida muito melhor. E vai. Depende do ângulo pelo qual você olha. É difícil essa pergunta que você fez, Karina, porque as pessoas às vezes, igrejas muito cheias, inclusive, vão para aquele lugar para ter um conforto. E às vezes é um conforto do fim de semana, porque a semana é difícil até. Mas mais importante do que estar na igreja é ser igreja. Não dá para pensar que a gente vai estar pregando o amor de Deus, vai estar falando de Jesus Cristo e não vai ser perseguido, não vai ser apedrejado. Não vai ser, muitas das vezes, confrontado com o teu passado. Eu fiz muita coisa errada. Então eu posso ser muitas vezes confrontado pelo meu passado, pela minha própria mente, ou até por pessoas. Não importa o que você fez, Deus passa uma borracha no teu passado, desde que você se arrependa. Deus nos busca ao arrependimento. É mentira o que dizem às vezes, que o importante é ser feliz. Não, o importante é negar-se a si mesmo e carregar a tua cruz. Mas isso traz uma felicidade que não tem no mundo, porque traz uma paz que excede a todo entendimento. O mundo não tem essa paz. Você entende isso? E essa parte que eu digo que é sofrer pelo Evangelho não se compara à dor do sofrimento do pecado, a dor do sofrimento de você não entender o seu propósito, você está fora da vontade de Deus. Sim. É que o mundo mascara esse sofrimento. As pessoas vão mascarando uma vida vazia com vícios, com drogas, com remédios, com uma ilusão, porque às vezes a pessoa se coloca, às vezes ela não usa nada disso, ela pode falar, eu não uso droga, isso, mas ela se autoilude. Perfeito. Então isso é uma vida de sofrimento, que ela vai se iludindo até que chega a hora que que ela cai na real e percebe quão vazia, quanto tempo foi perdido ali. Então sofrer pela verdade, pelo Evangelho, é um sofrimento até prazeroso, como diz Paulo. A gente se alegra porque a gente sabe que a gente está na verdade e não há um peso, não há o peso do pecado, o peso da condenação.
É tão lindo e a gente perceber isso e viver isso. Por isso que muitas vezes quando, né, a gente fala do sofrimento, é importante a gente lembrar dessa diferença, porque as pessoas, muitas se amedrontam, falam, deixa eu ficar na minha vida mais ou menos do jeito que está, porque as batalhas vão ser maiores, né? Daí a perseguição vai ser maior. Mas isso não importa. mas o nosso Senhor está ali na frente, Ele está abrindo, Ele está protegendo, Ele está guardando. E a paz? E a paz, que excede a todo entendimento. Que a paz que excede a todo entendimento, ela só pode vir com colocação, com determinação, com propósito, com... O problema é que as pessoas às vezes têm muita dificuldade para passar pelo processo, para fazer o seu propósito. O processo às vezes ele é difícil, mas não precisa ser fácil, basta valer a pena. E vai valer a pena.